Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar dos resultados da Sanepar no segundo trimestre de 2022, começando ali as empresas de utilities que a gente acompanha, né? Então, para adiantar, já que aquele quadro que eu mostrei na live de terça a gente não vai conseguir cumprir até o início dos resultados, né, do terceiro TRI, que deve acontecer aí, sei lá, daqui a um mês mais ou menos. Então vamos tentar ir adiantando algumas coisas. Uma delas é o segmento de utilities que a gente tinha separado lá: Sanepar, Energias do Brasil, Equatorial e a Engie, tá? Então essas empresas a gente deve ter vídeo sequencial aí, não sei se hoje, amanhã, depois, bonitinho, mas o plano é esse, tá? É ir saindo direitinho, aí na próxima live de terça a gente vê aquelas empresas de varejo. Pois bem, né? Voltando aqui para a Sanepar, que é a nossa empresa de saneamento. Deixa eu arrumar aqui, beleza. Né? Que a gente acompanha aqui, eu acho ela a melhorzinha das três, assim, né? Mais redondinha, tá? E é uma empresa que é muito, assim, resiliente, né? Ela é muito neutra em termos de variações e tal, vai passando tranquilo. Esse segundo TRI não foi um segundo TRI de resultados muito bons, a gente já vai ver pela questão do aumento nos custos. Mas quando a gente olha num amplo horizonte de longo prazo e tal, ela vai sempre ali crescendo devagarinho, né, evoluindo em três segmentos. A gente já vai ver aqui principais, ela aumenta a cobertura da rede, as novas casas e né, estabelecimentos ligados, né, aumenta o volume faturado. Então ela vai mordendo um pouquinho, ainda tem reajuste tarifário, vai crescendo devagar, né? Mais ou menos metade da geração de caixa é reinvestida. Então, assim, é uma empresa que para utility é um grau de reinvestimento relativamente alto, né? Muita gente olha só os dividendos, mas não enxerga essa diferença relevante, né? Que as empresas de saneamento têm um investimento bem maior, tá? Dito tudo isso, né? Ainda tem a questão do ano eleitoral. Sempre em ano eleitoral é meio confuso, assim, a avaliação do mercado da empresa. O pessoal tem medo de mudar as políticas e tal. Embora, na data que eu tô gravando o vídeo, né, véspera das eleições, parece que não vai ter nenhuma mudança, né, significativa lá no Paraná, mas sempre tem uma certa tensãozinha, tá? Dito tudo isso, vamos para os números da empresa. Então, no top line, tá tudo certo, tá? A receita subiu ali uns 6, 10%. High single digits, tal, tá bom, é mais ou menos o que ela vai subir de receita mesmo. Olhar trimestre a trimestre às vezes fica um pouquinho desbalanceado, né? Melhor olhar o anual assim fechado, mas segue tudo normal, né? Os investimentos seguem indo e tal. Na verdade, aceleraram bem os investimentos. Agora, no lucro, a gente vai ver que o lucro deu uma retraída boa, tá? Já vamos ver o porquê disso. O segredo está nos custos, né? Então, em termos de margem, pressionou. A dívida, nenhum problema até agora, né? Ela ficava ali entre 1,4 e 1,5 vezes dívida líquida e EBITDA, agora tá 1,6, né? Mas, enfim, teve uma queda no EBITDA que impactou diretamente esse mecanismo. Enfim, olhando aqui na DREzinha, a gente vê aquilo ali, a receita ok, tá? E a queda vem já no resultado operacional pelo aumento nos custos. E a gente já vê lá depois o que subiu, o que não subiu. Então caiu o EBITDA, veio derrubando lá de cima para baixo, tá? Foi isso que aconteceu. Já na margem bruta, a empresa perdeu bastante margem. Enfim, o resto ok. Vamos lá. Então, em termos de top line, né? Segue do jeito que ela sempre foi. Ela tem várias das concessões assim fechadas durante um período relativamente grande, né, das principais concessões, tá tranquilo. Tá tendo uma questão pontual lá de Maringá, um processo na justiça antigo, tal, não sei que pé que tá andando lá, mas, né, é uma empresa que tá bem tranquila em termos de concessões e renovações pro futuro, tá? Então a maior parte dos contratos, né, vai vencer depois de 2033 e tal, né? 70 que representa 75% da receita. Ou seja, ela não tem que se preocupar muito com isso. Em termos de cobertura, tá? Ela tem 100% do atendimento de água tratada, que é bom, mas esse é um número mais comum, tá? Ela tem um número bom e ruim de esgoto. O bom, tá? É que ela trata 100% do esgoto. Isso aqui é muito bom, tá? Pensando em Brasil como um todo, é sensacional. O ruim é que ainda não tem 100% de cobertura de coleta de esgoto. Ou seja, tem muito lugar que a empresa de saneamento não coleta o esgoto. Infelizmente é isso. No Paraná, já falei isso numa live, né? Historicamente, você tem muita fossa séptica e tal. Né? Isso eu tô sendo otimista, né? Com certeza tem muito esgoto sendo despejado aí, né? Infelizmente, no ambiente.
Mas isso aqui vem aumentando aos poucos, a empresa tem metas de longo prazo para ir reduzindo, né, esse déficit da cobertura da área de esgoto. Então isso daqui é uma das coisas que ela vai evoluindo ao longo do tempo, aí no longo prazo, tá? Então aqui a gente tem as ligações de água. Uma coisa é você oferecer cobertura 100% da área, mas vai crescendo, novas casas, novos, né, estabelecimentos comerciais e tal, então o número de ligações aos pouquinhos vai crescendo. Então você vê ali, é 2% assim que vai evoluindo, tá? Então, o número de ligações de água aumentou 2%, o número de ligações de esgoto sempre aumenta um pouquinho mais, porque além da evolução natural, tem esse aumento da área de cobertura, né? Então, 2,7%, cresceu um pouquinho, tá? Fora isso, tem a evolução do volume, tá? No trimestre até que caiu um pouquinho. É sazonal, né? Varia dependendo das situações, temperatura, clima, da época. Você vê que no semestre ele subiu ali, né? Contando o primeiro semestre, subiu 2%, ou seja, né? 2% aqui, mais 2% aqui, mais um pouquinho de reajuste. Esse é o crescimento que ela tem no longo prazo, tá? Então ainda tem um volume faturado, que aqui é um novo, é mais um conceito, né? Um volume medido faturado, tem a ver com algumas isenções para tipos especiais de público, né? Então no faturado, que é onde ela cobra, né, ficou flat trimestre, mas o semestre cresceu um pouquinho, né? Esgoto também, mesma coisa. Esse aqui é um índice de eficiência, né, de perdas por ligação, então deu uma pioradinha nesse ano aqui, né, mas dentro do valor histórico ainda. Mais alguns números aqui, nada muito relevante para a gente acompanhar, né? Só vendo a evolução, água, esgoto, né? A esgoto vai crescendo mais, água. Volumes de barragem, isso foi especialmente importante ano passado, que a gente teve uma crise hídrica, né? Então, ó, no ano passado, na metade do ano, tinha só 50% dos reservatórios, já estava se recuperando, né? Chegou a estar no nível mais crítico. Então, hoje está 91%, ou seja, crise hídrica não é um problema mais para a empresa, ela superou aquela situação, tá? Até vir a próxima, né? Mas está super tranquilo, 90% de capacidade dos reservatórios. Enfim, vamos para os números, tá? Então, em termos de receita, a gente viu lá nada demais, né? Cresceu 6%. De onde vem esse crescimento? Vem daqueles 2%, mais 2 aqui, mais um reajustezinho, né? Que foi só a partir de maio, ou seja, né? Não entrou no trimestre cheio. Então, o próximo TRI deve vir um aumento de receita já um pouco maior, tá? Ela tem vários reajustes, tá? Tá meio confusa a situação dela. No final, eu tento botar em dia lá, né? Mas é isso. Vem aumenta o volume faturado, aumenta o número de ligação, mais o reajuste, cresceu 6%. Tem mais um pouquinho para crescer, né, no próximo TRI, que já tá certo, tá? Agora, aqui é o grande problema, onde veio ruim o trimestre. Enfim, né? Vamos discutir um pouco sobre isso. Custos aumentou muito, tá? Custo de pessoal vem de aumento de salário, não tem como, reajuste salarial, e ainda teve uns não recorrentezinhos de indenizações lá que entra aqui. Então isso aí a empresa vai ter que viver com ele, né? Infelizmente é a principal linha de despesa, pelo menos esses 10% aqui do reajuste que veio pelo INPC é salgado, vai pesar, né? Então isso é fruto do período de inflação que a gente teve alto, né, nos últimos períodos, teve que reajustar o salário, logo um custo que vai pesar para a empresa. Beleza. Que mais? Materiais também teve um aumento relevante. Em materiais entra que é a operação de sistema, limpeza, higiene, tratamento, né? Enfim, combustível. Né? A notícia boa é que não é tanto dinheiro nominalmente, mas também teve um aumento alto. Energia elétrica, aqui a gente entra numa outra área, porque teoricamente a tarifa de água ela é parecido com a de energia, o cálculo, né? A parcela A é a parcela B. Então na parcela A tem os valores que não dependem da empresa, que ela meio que repassa, que é tipo energia elétrica e tal. Então aqui ela teve um aumento de custo, mas esse aumento vai ser futuramente compensado em tarifa, tá? Quando tiver uma revisão tarifária, ele vai ser embutido no valor da tarifa. Então é uma perda, né? Mas que eventualmente vai ser compensado quando a gente tiver a revisão tarifária, ok? O resto, teve alguns eventos não recorrentes, ó, que ela teve que fazer aporte em alguns fundos, mas é isso, né? A provisão para contingência, um PDD veio meio pior. Enfim, o que veio foi pessoal, que não tem que fazer, é um valor, aumento de valor que ela vai ter que absorver.
materiais que provavelmente também, né, vai ficar no patamar mais alto, e energia elétrica que em algum momento vai ser compensado, tá? Então, esse é o cenário hoje da Sanepar. Por quê? Veio um lucro mais baixo ali, 20% mais baixo. Beleza, mas a gente quer ver a empresa se recuperar, né? Então, com o tempo vai ter os reajustes, as revisões, né? Esse reajuste salarial só vai acontecer mais daqui a um ano, né? No ano que vem, né, vai ter novos reajustes, vai ter esse crescimento aos pouquinhos. Então, a tendência é ir aos poucos, né, superando esses aumentos aqui, tá? Mas pelo menos no próximo TRI ainda deve vir um resultado um pouquinho abaixo, né? Isso não é exatamente assim de todo ruim, porque a Sanepar ela cresceu bastante nos últimos anos, em termos de receita, até de bottom line, né? Teve um resultado muito bom em 2021. Então, se ela fechar o ano ali um pouquinho abaixo desse 21, tá bom ainda, tá? Porque esse aqui já é um patamar bem legal de lucro, mais de 1 bilhão, mais de 2 de EBITDA, né? A empresa vale 5 bi, é um patamar bem legal de rentabilidade. Então, mesmo que venha um ano de 22 mais fraco por esse aumento de custos, né, no longo prazo a tendência é ser compensado pelos reajustes, aumento de tarifa, né, as readequações, além do que ela está num patamar de rentabilidade legal, tá? Enfim, então é isso que a gente comentou, energia elétrica, vai ter lá, né, um reflexo futuro, essa depreciação vai aumentando, teve um aumentinho de PDD, acontece, teve os não recorrentes e provisões, tá? Então é isso, né? Não foi um resultado bom, claro, a gente não quer ver lucro, resultado operacional caindo 20%, mas, né, pro plano de longo prazo da empresa, meio continua, né? Parte desses custos vão ser recompensados, né? Tem a inflação é usada no cálculo dos reajustes tarifários, né? Uma hora vai ser reposto isso aí com as dificuldades que sempre tem. Então, foi isso para comentar. O resto não tem muito o que falar. O resultado financeiro ficou em linha. Aqui existe uma preocupação de dar uma piorada pelo aumento na taxa de juros, que até agora não se materializou, né? Tem outros fatores, variações cambiais e tal. Mas, enfim, pode ser que dê uma piorada no futuro o resultado financeiro. Por enquanto, está em linha, né? Ainda bem. Ajudou o lucro não cair tanto, tá? Resultado lucro líquido menos 20 e poucos por cento. Ainda tem um ajuste aqui, tá? Temos não recorrentes que a gente comentou, que foi principalmente aquela provisão lá no fundo municipal lá X, mais uma provisão contingencial de uma ação e tal. Ou seja, né, o lucro na verdade não foi tão ruim, foi 277, o ajustado a não recorrentes. Então teve uma queda, acho que foi até menos de 20%, vamos ver aqui. Como vocês sabem, eu não tenho a menor condição de fazer um cálculo desse de cabeça, né? Foi quanto? 331 menos 277. Grosso modo, né? Teria caído 15% tirando os não recorrentes. Então, aquilo que eu falei, é bom? Não é, mas, enfim, né? Não é nenhum fim de mundo. Né? No próximo TRI já deve vir um pouquinho melhor, né? Já teve o impacto integral do reajuste tarifário e ao longo do ano que vem, depois deve resolver bem essa questão, né? Enfim, aqui distribuição de valor adicionado, raras as empresas que colocam, né, isso aqui no balanço. Mais alguns números aí de margem e tal. A dívida deu uma aumentadinha, mas está, né, bem dentro aí do que a empresa tem de capacidade econômica, nada demais. Ela ainda coloca esses indicadores assim, né, que não faz muita diferença pra gente. De liquidez corrente, liquidez seca, tá? Grau do endividamento em cima do patrimônio líquido, né? Isso é só para a linha de contabilidade. Então é isso, né? Um EBITDA com queda, teve não recorrente, mas ainda assim de queda. Os investimentos até acelerando, isso é legal, né? A empresa segue a rotina de investimentos. Isso é importante para que na revisão tarifária, né, ela consiga, né, um reajuste melhor. Que mais? Endividamento, aquilo que eu falei, nada de destaque. A dívida, né, pode ter assustado, ela ter subido um pouquinho, mas tá sob controle quando contextualizada. Enfim, né? Geralmente ela tem taxas boas e tal, ou nem tanto, né? Mas tem um pouco de dívida com TR e tal. Enfim, maior parte. A dívida dela é de boa, né? Boa parte tem um indexador legal, a maior parte também tem um vencimento longo, ou seja, não uma pressão de liquidez para a empresa no curto prazo. E aqui eles explicam um pouco da questão de
tarifas, tá? É complexo mesmo, então quem quiser dar uma olhada aqui, mas basicamente o que acontece? Ela tem um ciclo de reajuste que é tipo anual praticamente, tá? E um ciclo de revisão, que esse é mais complexo, que leva outras coisas em conta, que leva, né, investimento da empresa, indicadores de qualidade, que é o que está aberto, tá? Então, ó, eles têm um reajuste rolando, tá? Então foi isso aquilo que a gente comentou lá, tá? E vai ter uma revisão que o ciclo é agora em 2023. Enfim, é complexo aqui. Ou seja, dá para a gente esperar um aumento de receita ali para pelo menos quando terminar esse ciclo de revisão robusto para o ano que vem, já que vai ser considerado os investimentos que a empresa fez, né, esses índices inflacionários e tudo mais, bem que isso entra mais na revisão ou no reajuste, né? Mas enfim, ela tem dinheiro para capturar num futuro aí de médio prazo, né, decorrente desses reajustes, tá? Então vai voltar a reequilibrar aquelas contas. E se a gente for olhar, né, não é que esteja nenhum desastre, né, caindo ali 15%, considerando aqui tem um EBITDA ajustado, eu tinha pulado, né? Tem um ajustado pela parcela A, que é aquela que vai ser recompensada, né, futuramente pela correção do IPCA. Então, assim, o que você precisa saber, para não entrar em muitos detalhes, é que é esperado, provavelmente mais para o ano que vem, mas uma recomposição, né, dessas perdas e, de repente, né, dependendo até do grau de revisão, até um salto de rentabilidade da empresa. Né, que considerando aquilo que eu mostrei, que a gente está calculando em cima de um patamar já bom, já interessante, né? Não é um resultado, sim, de se jogar fora, tá? Então é isso. Sanepar veio um trimestre mais duro, a hora que bateu, né, o aumento de custos bateu forte, a inflação bateu forte na empresa, mas por longo prazo continua, né, um ano de tensão eleitoral que quase nunca acaba dando em nada, e ano que vem é promissor com o reajuste e revisão, a empresa recompor e melhorar o padrão de rentabilidade dela, né? Então, para quem investe a longo prazo, continua sendo a mesma empresa de sempre. Fuça, né? Você só olha, né, o cruzeiro, voo de cruzeiro sem grandes emoções. É uma questão pontual agora de aumento de custos, mas que a tendência é que seja equilibrada. Beleza, pessoal? Então esse foi o resultado da Sanepar no segundo trimestre de 2022. Um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!